presidente da Associação dos Contabilistas de Vitória. Hoje a gente vai ter nossa reunião especial sobre BPO financeiro com o mestre Luiz Correia, que domina bastante o assunto. E eu gostaria de começar agradecendo a todos pela presença e especialmente aí a presidente Carla Tasso, do CRC, o Hélio, do SESCOM, e desde já também já vou deixar aqui um convite para todos os contabilistas que estão nos assistindo, para venham conhecer a CV. É um grupo que a gente trabalha muito em prol do associativismo, da classe contábil. As reuniões são quinzenais, bem produtivas, então venha conhecer, que é muito interessante. Eu vou rapidamente, antes de passar para o Luiz, eu gostaria só de pedir a Carla e o Hélio para dar as boas-vindas aí. Primeiro a Carla, né? As damas primeiro, depois o Hélio pode falar também, rapidamente. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Novamente, Bruno, agradeço pelo seu convite, presidente. Estou à disposição aí da ACV, o que você precisar. Quando quiser me chamar, pode chamar, né? Eu estou na presidência do CRC, né? Mas antes disso, eu sou contadora aí e colega de profissão de vocês. Queria dar boa tarde ao Hélio, presidente aí do SESCOM, ao Luiz, que eu tenho certeza que vai falar maravilhosamente bem, e dizer a todos que lá no Conselho Regional de Contabilidade a gente está à disposição de todo mundo, a gente já está funcionando, atendendo lá presencial, tá, Bruno, na parte da manhã, né, de 8 a meio-dia, com lá o atendimento eletrônico, já está funcionando bem, e a gente está aí também com uma série de lives, né, toda semana a gente está colocando uma live no ar, né, do sistema da parte técnica, então a gente já tem programação para todos os meses até novembro, nós já disponibilizamos no site agosto todo, setembro todo e outubro, tá? Devido à pandemia, o nosso seminário de gestão, que é feito todo ano, vai ser online, né? Então a gente está tudo certo, assim, quase fechado para ter o Cortella fazendo abertura, né? Então, não é porque que nós vamos ter online que nós não vamos fazer o negócio direito, né? Então, estamos aí correndo atrás para fechar com o Cortella, para fazer a abertura, vai ser o seminário de gestão e seminário de peritas juntos, né? E no mês de setembro e outubro a gente vai ter o mês do auditor, também com palestras de auditoria todas as semanas. Vão ser 4 semanas, 5 semanas de palestra de auditoria. Então, tem bastante conteúdo para os profissionais e o que os contadores tiverem de sugestões, dúvidas, na semana que vem a gente começa com um projeto novo, no dia da plenária, que eu vou falar na segunda lá, para os contadores participarem, principalmente os presidentes de associação. O Hélio já participou da plenária passada, né, para falar um pouquinho do trabalho que é executado. Minha fala é essa, desejo a vocês uma ótima reunião. Vou ficar um pouquinho, porque eu tenho uma reunião com a BDO, como eu disse ao Bruno, logo depois, né, da parceria que eles estão fazendo com o CRC, para os profissionais contábeis. Agradeço a todos aí, eu queria mandar um abraço especial para o Gabriel, que é nosso representante no GTFAS. Obrigada, Gabriel, pelo seu trabalho, ao Breno também, que está com a gente nas comissões, né, a todos vocês aí que participam, e meu vice-presidente Gustavo, né, que está aí também na reunião. Obrigada, Bruno. Obrigado, Carla. Sempre à disposição, Carla, conte sempre conosco. Sempre presente aí, valeu. Presidente Hélio. Seu áudio não está liberado, não. Hélio, o áudio ainda não está saindo, não. Online é bom, mas tem os gargalos, né? Sempre tem os imprevistos. Luiz, mexe no seu cursor para baixo, que vai aparecer uma tela ali, tem um fone, você clica nele para liberar. Agora sim. Parece que liberou aí. Não, é o Hélio que está tentando, ele está no celular. Mas o Luiz também estava falando, É que eu estava falando com o pessoal do YouTube, que está aqui conosco, estou aproveitando para a gente conversar simultaneamente com todo mundo, Getúlio. Obrigado pela dica, tá? Pessoal, agora eu consegui aqui. Cada plataforma você tem uma forma de desbloquear, né? Verdade. Boa tarde a todos. Meu nome é Hélido, eu estou presidente do SESCOM, Espírito Santo, é com muito orgulho que a gente está à frente dessa entidade. Mais uma vez, aí, essa união das nossas entidades em torno da nossa profissão é muito bonito e é muito gratificante de participar, essa integração
que ocorre dentro das nossas entidades. Isso aí acrescenta e faz com que a profissão fique cada vez mais valorizada. O SESCOM vem trabalhando muito intensamente nessa questão também online, devido à questão da pandemia. Ontem mesmo nós tivemos uma live com o auditor da Receita e com o procurador da Prefeitura de Vitória. Foi uma live sobre procedimento administrativo fiscal. Então, nós estamos sempre trazendo aí novas informações, novas ideias, novas ferramentas de trabalho. O SESCOM vem trabalhando muito nessa linha. Estamos finalizando o trabalho para poder lançarmos aí a nosso programa de qualidade para os escritórios de contabilidade aqui do Espírito Santo. É um trabalho diferencial, é um selo de qualidade, onde nós vamos estar credenciando as empresas que estão aptas, assim, dentro do cronograma desse programa de qualidade, que acompanha o Programa de Qualidade Nacional. É um programa bem interessante. Temos a ideia aí, mais para frente, de tentarmos trazer uma pós-graduação aí a nível de contabilidade também via SESCOM. Então, temos vários projetos em andamento, estamos discutindo a nossa convenção, retomamos essa negociação. Nós temos uma comissão específica tratando desse assunto. Então, temos várias frentes aí de trabalho e contamos cada vez mais com associativismo. Nós temos a nossa certificação digital, contamos com a categoria contábil, que é a certificadora da categoria contábil, toda a receita que é recebida nessas entidades ficam para a entidade. Nós aqui que participamos, o Bruno, o Gabriel, que já participou muito, foi ativo como presidente, o Gustavo, que participa, a Carla, nós não temos remuneração em forma nenhuma. Então, todos que contribuem, que participam, eles contribuem com a entidade. Então, isso aí, tudo que se arrecada é revertido na nossa profissão. Isso que é bonito no nosso trabalho. É uma dedicação, é um voluntariado. Então, agradeço a todos, ao nosso Luiz aí pela participação, obrigado aí pelo carinho aí de transmitir aos capixabas aí todo o seu conhecimento. E obrigado, Bruno, pela participação, tá? Um abração a todos. Abraço, imagina, eu que agradeço aí, o SESCOM sempre parceiro. Antes de passar para o Luiz e apresentar ele, eu gostaria também de agradecer a equipe do SESCOM, lá na pessoa do Adam, sempre de prontidão para ajudar a gente, e está sendo transmitido pelo YouTube do SESCOM. Então, eu peço que todo mundo fique com o microfone mudo, para não comprometer a palestra do Luiz Correia, e como a gente está no ambiente online, pode acontecer algum imprevisto. Se por acaso cair alguma coisa assim, fique tranquilo que a gente volta imediatamente. Tá bom? Agora vamos ao que interessa. Pessoal, o Luiz Correia, empresário contábil, há aproximadamente 30 anos, sócio administrador e fundador das empresas Contabilidade Luiz Correia e Administrar Online, é especialista em gestão de micro e pequenas empresas e em estratégias para melhorar a performance de empresas de contabilidade. O Luiz também é autor do primeiro e mais completo guia de BPO financeiro do Brasil. Agora eu passo para o mestre aí, Luiz Correia. Muito obrigado pela disponibilidade e tenho certeza que vai ser muito interessante. Só último aviso, pessoal, podem mandar as perguntas, que quando ele terminar, ele vai responder dentro do tempo, tá bom? Você, Luiz. Maravilha, Bruno, muito obrigado. Cumprimentando a todos, muito boa tarde a todos, especialmente a presidenta Carla Tasso, ao Hélio, presidente do SESCOM, e ao Bruno, da associação que representa a comunidade contábil capixaba. Eu queria dizer, presidenta, que não é com tanta frequência que eu vejo assim uma interação tão saudável entre as instituições que representam a comunidade contábil, como eu vejo no Espírito Santo, SESCOM, CRC e associação. E isso acho que é muito saudável para a comunidade contábil como um todo. Gostaria que seria muito bacana, eu acho que a comunidade contábil está evoluindo para isso. A gente ainda vê aqui o acolá, uns casos assim de não ter uma sinergia tão bacana como tem aí no Espírito Santo. Vocês estão absolutamente de parabéns. Eu fico muito feliz em estar aqui participando de um evento online. A gente falava disso há pouco, isso é muito legal, cada um num canto e a gente podendo
transmitir conhecimento e bater papo sobre as questões que envolvem a comunidade contábil. Eu queria dizer inicialmente que eu vou aqui compartilhar alguns slides, não tem muito protocolo, eu vou compartilhar aqui alguns slides, e aí o pessoal pode ir anotando aí as perguntas, mas basicamente tentar compartilhar com a comunidade contábil aí do Espírito Santo uma nova possibilidade de ofertar, de agregar mais valor ao contador de escritório de contabilidade. Eu sou um contador que trabalho muito tempo na prática, toda a minha vida profissional na prática, então vocês vão ver que a minha fala está muito alinhada com o que acontece no dia a dia de cada um das pessoas aqui que estão presentes e que vivem em escritório de contabilidade, desmistificar um pouquinho como é simples o BPO financeiro, inclusive mais simples do que exatamente fazer, produzir contabilidade. Eu queria, Bruno, se tu me permites, antes de eu iniciar, só dar um recadinho que eu estou numa iniciativa de tentar acabar assim com um dos cânceres das empresas de contabilidade, que é a contabilidade atrasada. Então, eu abri a minha agenda essa semana para o segundo semestre, para as entidades, associações, CRC, SESCOM e SESCAP, para falar gratuitamente, como eu sempre faço, sobre temas como BPO financeiro, contabilidade atrasada, contabilidade digital, gestão de escritório de contabilidade. Então, se vocês puderem propagar esse tipo de informação, quem tem relacionamento com outros SESCONs, que é tudo gratuito, é mais no sentido de a gente tentar virar essa página, que é bastante triste. Eu tenho a possibilidade de viajar o país todo, e a contabilidade atrasada é como uma assombração para as empresas de contabilidade. Eu já vivi essa fase, eu construí uma série de ferramentas para ajudar o contador a acabar com isso, e aí estou compartilhando aí com todo mundo gratuitamente. Então, dizer que quando a gente acaba com a contabilidade atrasada, a gente vai falar um pouco disso hoje. O BPO é uma coisa muito legal, mas o contador precisa se habilitar para trabalhar com o BPO, que é só uma possibilidade, a consultoria, que é aquilo que traz verdadeiramente recurso para o escritório, o contador precisa estar habilitado para isso, e a gente vai falar isso ao longo do evento aqui, que inclusive difícil você começar a pensar em BPO se você está aí com um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de contabilidade atrasada, de clientes, de equipe desconectada. Então, a gente vai tentar dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho disso que a gente já viveu aqui. A gente já faz BPO financeiro. Quem é mais velho aqui como eu sabe que já faz, inclusive já deve fazer BPO financeiro há bastante tempo. Certamente você já colocou um funcionário seu fazendo financeiro lá do teu cliente. A gente só não chamava isso de BPO e muitas vezes nem cobrava por isso. E o que tem isso agora no Brasil, essa expressão se popularizou, a gente trouxe isso para tentar popularizar a comunidade contábil, e aí a gente vai dividir isso com vocês. Bruno, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, já para a gente começar imediatamente. Eu vou só pedir que você confirme para mim se vocês estão assistindo, já começaram. Está compartilhada a minha tela, Bruno, por favor? Tá sim, tá sim. Maravilha. Então, vamos lá. BPO financeiro na prática. Essa é uma imagem do último evento que chama Conta Azul Com, que aconteceu em outubro do ano passado, um evento para quase 4.000 contadores, um evento muito bonito, uma festa da comunidade contábil brasileira. Para as pessoas que se interessam por esse tema, esse é o meu canal do Instagram, e toda segunda-feira às 19 horas eu tenho um conteúdo, uma live sobre contabilidade atrasada. Quem se identifica, quem tem esse problema ainda no escritório, entra lá nesse perfil do Instagram, que tem bastante conteúdo salvo lá sobre esse tema. Quem quer acompanhar também conteúdo sobre BPO financeiro, a gente tem muito BPO financeiro, muito conteúdo, só você baixar aí e entrar no canal do Telegram, que é muito bacana para você ir lá e consumir esse tipo de conteúdo. Muito bem, rapidamente aqui,
essas são as nossas empresas, algumas das nossas empresas. A contabilidade é Luiz Correia, que é a empresa principal, que a gente está aqui em Florianópolis. Essa empresa, na verdade, é a mãe de todas. A Administrar Online é talvez a primeira empresa de BPO financeiro, e ela nasceu dentro do meu departamento contábil. Quando eu fui vencendo e acabando a contabilidade atrasada, começou a surgir outras oportunidades. E o BPO financeiro foi exatamente essa primeira oportunidade. Quem está pensando em constituir empresa ou ofertar esse tipo de serviço, uma das recomendações é que você crie uma marca, ainda que você não crie um CNPJ, só para o seu cliente entender verdadeiramente que não é o mesmo serviço, ou, sobretudo, principalmente, que não está contido no mesmo honorário contábil. Então, a gente criou a marca da Administrar Online, depois a gente criou o CNPJ, e hoje a gente tem um espaço, tem um sistema próprio, que depois eu vou falar um pouquinho como que funciona. E, por último, quem gosta de contabilidade digital, quem gosta de tecnologia para escritório de contabilidade, pode entrar nesse portal aqui, que tem bastante conteúdo lá também. Já entrando direto no assunto, Bruno, só por gentileza, áudio e vídeo, está tudo bem, Bruno? Porque eu não estou vendo bem, Luiz. Agora. Tudo tranquilo. Tá, beleza. Então vamos lá, vamos começar a desmistificar o que é BPO, o que é BPO, né? No meu inglês selvagem é Business Process de Outsourcing, ou seja, a terceirização de processos. E o que é exatamente a terceirização de processo? É aquilo que você já faz no teu escritório de contabilidade. Você faz o BPO contábil, né? Você pode fazer o BPO financeiro, por exemplo, né? E o BPO financeiro tem que ser tudo mesmo? Cuidado financeiro do cliente depende. Por exemplo, eu faço o BPO financeiro na Administrar Online de alguns fragmentos, de algumas tarefas. Era isso que eu queria começar a dizer para vocês. Por exemplo, eu tenho um cliente que terceiriza com a Administrar Online o BPO das notas. Eu emito nota exclusivamente para aquele cliente. Outros, eu faço a emissão só a conciliação de bancos. Outros, eu faço só a guarda de documentos eletrônicos. Então, primeiro dizer que o BPO é curar uma dor lá no universo financeiro do seu cliente. Não exatamente por completo, vai depender do tamanho, do volume de cada tipo de empresas. Então, vamos lá. O BPO financeiro é o que talvez a gente poderia fazer uma analogia com o departamento financeiro do cliente. E aí, por exemplo, aqui eu estou hoje transmitindo aqui do meu escritório, que está fechado desde março, por exemplo, a gente faz o financeiro de empresas espalhadas por todo o país. É claro que, para a gente poder fazer isso, eu escolhi um nicho de mercado e aprendi a vender esse nicho de mercado na internet. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade para encontrar um cliente em Belém, em Manaus ou em Porto Alegre. Então, a gente aprendeu a lidar com isso. Então, se você fosse fazer uma analogia, é um pouco disso, é você cuidar do todo ou de parte do financeiro do seu cliente. Vamos tentar aqui desmistificar um pouquinho mais isso. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. E quais são os processos que estão contidos no tal do BPO financeiro que a Administrar Online faz? Contas a pagar, controle de contas a receber, emissão de notas fiscais, emissão de boletos, conciliação bancária, cobrança de recebíveis. Olha só, gente, cobrança de recebíveis é uma dor imensa. É uma dor imensa para quem faz cobrança recorrente. Pergunta lá para o seu cliente que tem uma academia, se fazer a emissão dos boletos e conciliar, mandar remessa, pegar retorno, se ele gosta. Ele não gosta, ele não suporta. E aí, então, você vai começando a encontrar os nichos bacanas. Por exemplo, agendamentos de pagamentos, relatórios financeiros, tudo isso depende. Depende se ele quiser que eu faça o agendamento do financeiro lá no banco dele, por exemplo, ele vai ter um plano específico e vai ter que pagar um pouquinho a mais de honorários em relação a isso. Né? Eu falei há pouco para vocês, se é um cliente maior, eu posso fazer só um fragmento desse tipo de operação. Então, não tem regra. Né? Primeiro, não tem regra.
Segundo, se você está pensando em ofertar esse tipo de trabalho aí no teu escritório de contabilidade, mas eu já estou atrasado, não é nada disso. BPO financeiro, quem está muito tempo trabalhando com BPO financeiro, começou agora, 2, 3 anos atrás. Então, isso ainda está se popularizando. O BPO financeiro, de alguma maneira, eu gosto muito, porque o efeito colateral dele, quando você faz isso, é colocar gestão de qualidade lá na veia do empreendedor, é mostrar para ele que dá para administrar a empresa dele, mesmo que ela seja pequenininha, de uma forma muito diferenciada. E qual é a dificuldade que nós, contadores, temos de fazer isso? Gente, absolutamente nenhuma. Depois você vai aprender a vender, depois você vai aprender, e aí tem algumas coisas que são fundamentais, né? Qual é a ferramenta que você vai trabalhar? Mais na frente eu vou falar um pouquinho disso. Luiz, qual é a ferramenta que você usa? Cara, eu uso a Conta Azul. Mas eu gosto da OMI. Cara, não importa qual é a ferramenta que você vai usar. A única coisa que talvez seja muito importante é você conhecer profundamente a ferramenta que você vai estar utilizando, porque você precisa... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu falo de cobrança de recebíveis, eu te diria que cobrança de recebíveis, por exemplo, na plataforma da Conta Azul, ele faz isso de uma maneira muito simples. Então, quando eu vou conversar sobre essa dor para um cliente que tem cobrança recorrente, eu pergunto para ele como que está a cobrança recorrente dele, se é tudo controladinho, se não dá trabalho, e aí você deixa ele conversar e abrir o coração dele, e pronto, e você vai lá e você entrega uma operação muito simples para ele. Mas para isso você vai precisar conhecer profundamente a plataforma que você vai usar. E o mercado para o BPO financeiro? Gente, é um mercado inexplorado ainda. É só você imaginar quantas empresas de contabilidade tem no Espírito Santo e quantas empresas tem de BPO financeiro. Você vai ver que é um número muito inexpressivo ainda. Se tem alguém que está aqui nos acompanhando no canal do YouTube, tanto do Sescom, quanto o meu, e até mesmo aqui na associação, se tem alguém que está iniciando a carreira, iniciar a carreira através do BPO financeiro, pode ser uma excelente oportunidade, o investimento é muito pequeno. Por exemplo, de que público que nós estamos falando aqui, por exemplo, segundo o IBGE, Sebrae e Receita Federal, eu vou só falar de microempresas e empresas de pequeno porte. Nós estamos falando aqui de 7 milhões, gente, é um mundo de empresas que estão à disposição de um prestador de serviço que o ajude a fazer isso. E não tem nenhum profissional mais apropriado, com mais conhecimento. Às vezes a gente conhece a operação da empresa do cliente mais do que ele. Então, ou, por exemplo, microempreendedor individual, gente, olha só, se você prestar serviço de BPO financeiro só no nicho de microempreendedor individual. Por quê? Pensa só, microempreendedor individual era aquele pessoal que ia lá, e eu acho que essas relações comerciais vão mudar muito, eu acho que vai nascer muita PJ agora, com essa história pós-pandemia, e se você imaginar, por exemplo, que, sei lá, o seu João que cortava grama era funcionário jardineiro da empresa, ele vai passar agora a fazer um serviço terceirizado através do MEI, mas o seu João, ele é um ótimo jardineiro, mas, coitado, não tem nenhuma habilidade para emitir uma nota fiscal, ou para ter um funcionário, ou para falar de e-social. E aí você vai imaginando o quão é vasto e extenso o público, que os nichos que você pode operar ofertando o serviço de BPO financeiro. E aí eu quero provocar vocês que eu conquisto muitos clientes através do BPO financeiro, e ele daqui a pouco naturalmente traz a contabilidade dele aqui para dentro da contabilidade do Luiz Correia. Por quê? Porque existe um universo, uma discussão muito diferente. No BPO financeiro eu estou falando sobre fluxo de caixa, eu estou falando sobre a rentabilidade, sobre o contas a pagar, o contas a receber, e isso encanta muito o empreendedor. E aí ele começa a comparar lá o contador dele, que só fala sobre e-social, sobre problema, notas e mais não sei o quê, ele acaba vindo, então,
um efeito colateral muito legal que eu estou vendo nas empresas que começaram a ofertar o BPO financeiro é aumentar gradativamente a sua carteira de clientes do serviço de contabilidade. Isso aqui eu queria só trazer para vocês uma analogia, que às vezes o pessoal da universidade briga muito comigo. Mas veja bem, segundo o IBGE, apenas 15% em 2017 dos donos de negócio tinham nível superior completo. Todos os outros não tinham nível superior completo. E isso talvez demonstre ou explique exatamente como, por que razão aquelas taxas de mortalidade que o Sebrae sempre anuncia é tão grande. Por exemplo, veja bem, só 5% dos donos de negócio passaram por uma faculdade. Mas eu ainda quero provocar mais ainda. E qual é a faculdade que realmente capacita um profissional para a gestão ou para o empreendedorismo? A faculdade muitas vezes forma, e o Brasil está dotado de excelentes faculdades, forma ótimos médicos, excelentes dentistas e por aí afora, mas quase nunca um empreendedor. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma cadeira de empreendedorismo nas grades das universidades. E aí o médico, ou o dentista, ou o engenheiro vai para o mundo do empreendedorismo com conhecimento técnico excelente, mas um conhecimento do empreendedorismo muito ruim. E isso é que forma, por exemplo, aquele tipo de empreendedor que eu chamo quase que por necessidade, né, que ele é ótimo mecânico, mas um péssimo administrador, é quase que uma regra muito comum no empreendedorismo do Brasil. Falando da concorrência, do momento que a gente vive, a concorrência para o serviço de BPO financeiro é absolutamente nenhuma, muito pouca. Muito pouca. Se você for imaginar aqui, se a gente fosse imaginar esses dois de profissionais de outra área, de administração, outra área, por exemplo, de advocacia, para aprender a fazer BPO financeiro, porque começaram a entender. Então, aqui é um alerta para a comunidade contábil que vê uma oportunidade no BPO financeiro. Deixa eu seguir. Mas aqui eu queria mais ou menos falar um pouquinho da operação, né? Então, vamos lá. O operador. Quem que é o operador do BPO financeiro? É o meu funcionário aqui da Administrar Online, por exemplo. Então, o funcionário da Administrar Online está aqui, ele está conectado com o meu cliente, ou seja, qual é a plataforma que ele usa? Exclusivamente, no nosso caso, a gente usa a plataforma da Conta Azul. Muito bem. É possível que que aqueles profissionais que querem empreender ou que começarem a empreender possam passar por uma dificuldade que eu passei. Muitas vezes o cliente te procura para fazer o BPO financeiro, ou a gestão financeira da empresa dele, e ele faz algumas exigências. Bruno, eu quero que você faça o BPO financeiro, mas eu quero que você controle aqui no meu sistema, XYZ, né, que é um sistema dele lá, qualquer. Muito bem. Ou o outro, Elidio, eu queria que você fizesse, mas que você fizesse aqui com o meu financeiro, que eu já conheço. E aí você vai chegar num determinado momento que você vai estar trabalhando com tantas ferramentas simultâneas que isso compromete aquilo que eu chamo da rampagem da escalabilidade, né? E aí você se limita. Eu vivi isso e chegou num determinado momento que eu escolhi a plataforma que eu mais me identifico e falei para o cliente, olha, eu uso essa plataforma, ou você vai usar, ou a gente vai encerrar o contrato. E aí eu encontrei de novo o caminho da escalabilidade do BPO financeiro. Então, muito interessante prestar atenção nisso, que isso é assim, uma barreira de dificuldade que eu vejo ali na frente quando você começa a operar tentando agradar todos os clientes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui em Florianópolis, né? Eu tenho aqui em Florianópolis um operador que ele cuida em torno de 20 a 35, 37 clientes por operador. E eu já te explico por quê. Por quê? Mas como que é possível alguém cuidar de 35 clientes? Primeiro, porque o meu nicho de negócio são quase todos prestadores de serviço
de pequeno porte, e eu costumo brincar que quanto menor, melhor. Prestador de serviço, comércio e indústria não é o meu nicho de negócio, e cada empresinha dessa daí tem 3 ou 4 registros diários. O BPO financeiro não é como a contabilidade, que você pode deixar para fazer semana que vem, peço para o cliente validar aquela compra ali, que ele vai dar, ele comprou, ele valida, e a partir desse momento, tudo que foi comprado, eu tenho aqui na minha plataforma Conta Azul e eu começo a constituir aquilo que eu chamo do meu contas a pagar. O meu cliente, ele emite nota fiscal, e a nota fiscal que o meu cliente emite é por dentro da plataforma da Conta Azul também, né? Portanto, então, toda a emissão de nota fiscal, quando ele não me contrata, tem alguns clientes que ele me contrata, então eu emito exclusivamente por dentro da plataforma. Então, agora eu já tenho aqui um controle de contas a pagar e um controle de contas a receber, né? Todas as despesas recorrentes, por exemplo, água, luz, telefone, condomínio, IPTU, imposto, salários. O nosso operador já registra tudo, por quê? Porque a gente entende que o relatório de fluxo de caixa é um dos relatórios que a Conta Azul oferta que mais encanta o cliente. Eu mostro ele um fluxo, eu mostro ele em desenho, mostro ele em valores, e o cliente faz, como que eu faço isso? Eu não consigo conversar com todos os clientes. Então, a gente usa um aplicativo de celular ou no computador, que o nosso operador, ele praticamente fecha o financeiro, grava um vídeo de 1 minuto ou 2 e compartilha lá com o cliente semanalmente. Uma outra ferramenta muito bacana, eu uso a Conta Azul, porque ela está conectada com os bancos dos meus clientes, né? Então, ela está conectada, significa dizer que eu consigo pegar o arquivo OFX sem nenhuma dificuldade, ok? O porquê? Porque a plataforma da Conta Azul vai lá e me entrega isso eletronicamente dentro do meu sistema. Ah, Luiz, mas, por exemplo, vamos lá. Luiz, mas o meu cliente, ele quer fazer o BPO financeiro, mas ele usa, sei lá, a Caixa Econômica Federal, que não faz essa integração automática, ou o Banco do Nordeste, que sequer tem o FX, me parece. Então, qual que é o trabalho de você, contador? Cara, eu faço, mas você vai ter que mudar para o banco A, para o banco B, ou para um banco digital, que agora é, inclusive, gratuito, e aí você começa a fazer algumas exigências, e todas essas exigências que você faz têm a ver com a tua produtividade ali na frente. Então, se você fosse olhar isso como um fluxo, o meu funcionário interage com os entes e com os entes federativos e os bancos, processa diariamente essa informação através da plataforma do Conta Azul, compartilha isso de alguma maneira com o meu cliente e, basicamente, a gente estava se comunicando aqui via WhatsApp e via e-mail. Esse é o fluxo de trabalho e a gente faz todos os ajustes aqui. Só que quando você vai escalar, eu vivi isso, quando você tem 3, 4 clientes, você consegue. Mas quando você começa com 30, 50, 100 clientes, o WhatsApp já não dá mais conta, porque são centenas de mensagens diárias e de conversas diárias. Então, eu criei uma ferramenta que eu vou compartilhar com você aqui na frente, já em seguida. Queria falar antes para vocês sobre o perfil de cliente. Ah, Luiz, eu não estou conseguindo vender. Cara, você não está conseguindo vender por 2 razões. Primeiro, você está indo possivelmente falar com um perfil de cliente que ele não é o perfil ideal, vamos dizer assim, para consumir esse novo serviço, né? Por exemplo, porque quem é o cara que a gente no marketing a gente chama de persona, né? Quem é a persona que a gente procura? É aquele empreendedor que está lá na sua carteira do seu escritório de contabilidade que ele precisa contratar um auxiliar. E olha só como o contador perde oportunidade. Qual é o primeiro profissional que o empreendedor conversa quando ele vai contratar um auxiliar para a área financeira ou até mesmo quando ele vai demitir um profissional da área financeira lá dele? É o contador, que ele pergunta informações sobre a admissão, ou até mesmo as famosas prévias
de rescisão, e o contador vai lá e dá essas informações. Aqui a gente não faz assim. Eu vou demitir o fulano de tal, vou demitir a Maria, que faz o financeiro da minha empresa há 10 anos, que eu já sei. Então, cara, doutor, vamos fazer o seguinte, não contrata outro, deixa que o nosso time faz o serviço que a Maria fazia. E eu vou te falar que o teu escritório de contabilidade tem a condição técnica, a habilidade técnica de fazer aí o financeiro muito melhor do que qualquer um outro profissional. Então, identificar as oportunidades e o profissional que está com dor lá naquele momento, né? Ou aquele profissional, o seu cliente, que você vê que ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem nunca falou com o dono da pizzaria, que diz que acorda de madrugada para ir comprar mercadoria, abre a pizzaria 6 da tarde, fica até as 2 da manhã, e aí que ele vai arrumar o papel, arrumar o boleto, e aí ele já te disse que pagou 2 vezes o mesmo boleto e que não pagou o outro e cortaram a conta de energia elétrica. Esse é o perfil, é esse cara que sente a dor, é esse cara que tem sede por esse tipo de serviço. Quando você começa a entender isso, você vai lá e você começa a eleger o teu cliente ideal para ofertar esse tipo de serviço, que não consegue focar na operação, né? Você vê que ele está entristecido, desanimado, cuidando de papel. É esse cara. Eu aprendi, queria dizer para o meu povo contábil do Espírito Santo, da minha comunidade contábil, que eu aprendi, depois de muito tempo, e talvez por isso que a gente constituiu a administrar online, e eu acho que talvez essa, para quem está interessado em ofertar ou viabilizar esse tipo de oferta de produto aí no teu escritório de contabilidade, eu acho que o que eu vou te falar agora é o que tem mais nobre e mais importante para te falar. Por isso que eu peço que tu saia do WhatsApp nesse momento e olhe para mim, porque eu aprendi que não é, preste atenção, não é da natureza do micro e pequeno empresário fazer a gestão financeira dele. Quando a ficha caiu, todo um cenário se abriu para mim. Pô, veja só, eu duvido quem tenha conhecido um médico que tenha dito para você, cara, pô, Bruno, ô Elídio, eu adoro quando eu tenho que preparar um malote para mandar para o teu escritório, é o melhor momento do meu mês. Ou, eu adoro ter que emitir nota fiscal. Cara, eu adoro, Elídio, conciliar o banco. Não, por quê? Porque a natureza do médico, eventualmente, a gente pode ter aqui um exemplar ou outro, que é um cliente, às vezes, que gosta um pouquinho mais da área administrativa, mas eles são imensamente a minoria, né? E aí, quando eu entendi isso, não adianta eu querer convencer o médico que ele tenha que fazer isso. Por quê? Porque ele não quer, ele não gosta. Aliás, esse negócio mesmo de contabilidade, de BPO e de burocracia é coisa para louco igual a gente. Então, cada louco com a sua mania diferente. E aí, eu diria que o médico não quer, o engenheiro não quer, o dentista não quer, o mecânico ele quer mesmo ficar lá mexendo nos carros. Quando eu entendi isso, eu digo, cara, meu Deus, tem um mundo, então, de oportunidade, porque essa persona é um perfil muito comum, mas muito comum. Então, você vê, inclusive, isso é tão real que você vê o cliente que ele começa a operar e ele tem lá um desconhecimento, não exatamente um desinteresse pelas questões administrativas, a empresa dele evolui, mas o desinteresse dele continua. Ela evolui operacionalmente, por isso que muitas vezes você pega aí uma empresa para prestar serviço na área contábil, e aí você vai lá e vê que às vezes é um grande império, mas a gestão econômica dele é quase pior do que a de um botequim qualquer. Por quê? Porque não é da natureza dele. Se você entender isso e aprender a conversar com ele, você vai ver que você tem a oportunidade de alavancar uma nova receita para o seu escritório, mas principalmente entregar valor que é muito diferente do que o valor que normalmente a gente entrega, que é uma guia de simples, uma guia de Prolabore e nada mais, né? Então, entender esse cenário, esse perfil, é muito interessante. É esse doido aqui, coitado. É esse doido que tem 1000 pessoas querendo
falar com ele ao mesmo tempo. Essa imagem, eu acho que de alguma maneira ela demonstra esse perfil, né? Num sujeito que tem 1 milhão de coisas a fazer ao mesmo tempo. Eu posso te assegurar que a gestão, o controle da empresa dele é a última coisa que ele faz, e por isso que quebra tanta empresa aqui no país. Queria falar um pouquinho também do perfil. Gente, eu tô passando isso daqui, assim, parece tudo muito simples, né? E é realmente muito simples. Então, a única diferença é que, para eu identificar tudo isso, todas essas informações que eu reúno aqui, eu tive que errar muito. Então, a minha operação foi sempre uma operação muito de erro e de acerto, porque eu não tinha com quem discutir, porque era uma operação nova. Hoje já tem bastante conteúdo, bastante gente falando sobre BPO financeiro. Eu quero só aproveitar aqui o espaço também para compartilhar com vocês o primeiro e mais completo guia de BPO financeiro. É basicamente um guia de como eu implantei isso na contabilidade do Luiz Correia e na Administrar Online. Eu já distribuí 3 mil livros desse daqui. É gratuito, até porque também ninguém ia comprar essa porcaria, né? Mas é gratuito, né? Eu tenho, nesse momento, dificuldade de te encaminhar, mas eu queria dizer que se você fosse lá no site luiscorreiacontador.com.br, você tem toda essa jornada lá no e-book, que é o mesmo conteúdo, gratuitamente para você que gosta de ler, que é ainda de uma geração um pouco mais antiga como a minha. Tem aqui todo um material que você quiser estudar um pouquinho. Pode ser interessante para quem está pensando em empreender, ofertar esse tipo de serviço. Quero falar um pouquinho do perfil. Quem é o perfil ideal para comprar o serviço de BPO financeiro? Prestação de serviço, comércio eletrônico. Deixa eu voltar aqui uma. Vamos lá. Por que eu coloquei isso daqui? Porque, às vezes, o contador diz assim, cara, eu vou começar a ofertar esse tipo de serviço. E aí ele começa pela empresa mais complexa. Ele começa pela empresa mais desorganizada. Ele começa pela empresa que tem a operação mais complexa. Quer um exemplo? Vai fazer BPO financeiro de uma indústria e faz o BPO financeiro de uma empresa prestadora de serviço. Vai fazer o BPO financeiro de uma empresa de comércio, né, comércio de varejo, e vai fazer uma empresa prestadora de serviço. Você que é contador sabe que você foge do pequeno comércio porque você, no BPO financeiro, não precisaria se envolver com o estoque, por exemplo, ou com o produto acabado lá na indústria. Então, eu entendi isso depois de errar muito. E eu, por exemplo, eu comecei prestando com as empresas que prestam serviço. Então, eu não tenho estoque, são empresas pequenas, empresas de pequeno comércio ou comércio eletrônico. Por quê? Porque, por exemplo, se ele vende lá no e-commerce qualquer, ele vende produtos na internet, de alguma maneira, aqueles players, né, Mercado Livre, ou sei lá o que ele vende, já conversa com a ferramenta que eu uso, que é a Conta Azul, e aí ele vendeu lá e eu já tenho o controle aqui. Então, se você quer começar a ofertar esse tipo de serviço, que você comece pelas empresas menores. Eu costumo dizer assim, ó, cara, tem uma coisa que o pessoal mais me pergunta, duas coisas. Luiz, me dá um modelo do contrato, me dá a tabela de preços. Né? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu costumo dizer que a empresa, quanto menor, melhor. Por quê? Porque se eu cobrar R$500, R$600, 700, não sei quanto, por uma empresinha de prestação de serviço que tem lá 5, 6 registros mensais ou diários para operar, e eu cobro R$700 para fazer isso, é muito mais conveniente do ponto de vista da rentabilidade do que eu cobrar R$2.000 de uma empresa que eu tenho que ficar uma manhã toda, um operador cuidando uma manhã toda de uma operação muito mais complexa. Então, depois que eu entendi tudo isso, eu vi que, cara, eu vou... Por isso que hoje o meu nicho de mercado é prestação de serviço, empresas de pequeno porte. Mas então, Luiz, eu tenho que fazer isso? Não tem regra. O BPO financeiro é uma coisa muito simples. E a regra é você fazer aquilo, talvez a regra que eu acho mais conveniente, é você fazer aquilo que você é bom. Né? Por exemplo,
Se você é bom em contabilidade de, sei lá, de farmácia, então oferte BPO financeiro para as farmácias. Seja o cara do BPO financeiro no Espírito Santo, ou sei lá onde que você está nos vendo agora, de farmácia. Seja bom naquilo que você faz. A minha única sugestão, porque eu já apanhei muito em relação a isso, é que se você for transitar ou militar no BPO financeiro de comércio, é muito conveniente que você explique para o seu novo cliente que você não vai se envolver com as questões do estoque. Né? Para quem é contador aqui, é como se ele tivesse que trazer a informação do custo da mercadoria vendida. Né? E o resto, toda a parte financeira, você consegue fazer mesmo sendo comércio. Eu tenho restaurante aquilo, comércio, mas está muito claro para o meu cliente e para o meu time que eu só cuido do controle, quanto a pagar, quanto a receber, fluxo de caixa. O resultado é o resultado meio que financeiro, né, que não contempla o custo da mercadoria vendida, o resultado econômico que ele teria que complementar. Então, você consegue sim, se você iniciar. Outra dica que é muito legal, comece pelo cliente que você tem bastante proximidade. Comece com um cara que é teu amigo, que ele não vai se incomodar em compartilhar contigo a senha da conta dele. E aí, né, entenda que a senha da conta dele é aquela senha só de consulta, que você não pode depender do seu cliente. Quanto mais você ter uma dependência para pegar um único documento, mais dificuldade você vai ter para escalar. E essas empresas, nós já temos na nossa carteira de clientes de serviço contábil? É claro que nós temos. Começa pela tua carteira, que a tua... Luiz, talvez tenha uma das coisas que eu também ouço muito. Luiz, eu não consigo vender BPO financeiro. E aí a pessoa me diz assim, e aí eu começo a especular o porquê, né? Tá bom, cara, por que tu não consegue? Porque eu mando uma proposta lá e o cara não... Cara, tá errado. O cara olha só para o preço, ele nem sabe o que é BPO financeiro. Pior do que isso ainda, às vezes nem mesmo você que está ofertando o BPO financeiro sabe exatamente o que é direito, né? Ou pior do que isso ainda, você não domina exatamente qual é a ferramenta que você vai usar. Então, quer dizer, é você querendo vender aquilo que você não sabe o que quer ou o que é, e o cara lá que não consegue comprar aquilo que ele se quer, entendeu? Então é o samba de doido, não vai vender mesmo. Né? Então, qual que é mais ou menos a ideia? Entenda o que é. E aí eu digo assim, cara, faça de graça. Eu agora não faço mais isso. Tá? Mas quando eu comecei a administrar online, eu fiz de graça, era de graça. Primeiro porque era para aprender, conhecer a ferramenta e criar as rotinas. Né? E aí era uma frase que eu usava bastante. Ô Elídio, você faz o seguinte, você me dá aqui, eu vou cuidar do financeiro da sua empresa, tá? Eu vou cuidar de tudo e você não precisa me pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é você ir lá e comprar uma licença da Conta Azul, ok? E daqui a 90 dias, a gente vai interagir daqui até lá, e daqui a 90 dias a gente vai voltar a conversar. E aí, lembra vocês que não é da natureza do empreendedor querer cuidar do financeiro dele? Significa dizer que quando você está fazendo gratuitamente isso para ele por um período, sei lá, de 90 dias, você está tirando das costas dele um fardo que ele nunca quis carregar, que ele odeia. E aí você está fazendo isso de uma maneira, você está interagindo com ele e levando informação de alto nível. Ao final de 90 dias, ele já comprou a ideia, ele já entendeu o que é, ele viu que é fácil, que é saboroso, e aí não é por conta de 500 ou 700 reais, que é o preço sequer de um estagiário, aqui em Florianópolis eu não consigo contratar um estagiário por menos de R$1.000, e aí ele vai fazer essa associação. Cara, por R$500 é um preço de um estagiário e eu tenho o financeiro aqui da minha empresa. Né? E se você souber comunicar isso muito bem, ele tem que entender quando você manda uma proposta, cara, como é que eu vou deixar o financeiro entregar as minhas senhas financeiras do meu banco para o cara aí, capaz dele roubar o meu dinheiro? É porque o cara não entendeu nada ainda. E quando o contador também não entendeu, ou o preponente ainda não entendeu, de alguma maneira, vai ficar difícil de vender, mas essa é uma dinâmica que eu fiz e que deu muito certo. É a mesma coisa
que o contador que cria barreira na cabeça dele, né? Ah, Luiz, mas eu trabalho aqui no interior do sertão, do Nordeste, ou do Recife, ou de sei lá onde. Não importa, cara. Não importa se você tem um notebook e se você tem uma internet boa, você atende de qualquer lugar. Claro que você precisa conhecer, passar por essas fases todas e ainda aprender a vender isso na internet. E aí pronto, o BPO financeiro, com a plataforma em nuvem, com a internet boa, não tem mais limitação geográfica. É muito diferente da contabilidade. A contabilidade, agora já nem mais tanto, né? A gente precisaria estar um pouco mais próximo do BPO financeiro. Eu não atendo, por exemplo, eu tenho uma sala aqui, na sede do escritório, que é específica da contabilidade, da administrar online, mas a gente nunca atende, quase nunca atende ninguém aqui, porque é tudo via internet, via call, e se isso era num passado muito recente, ou se existia ali uma resistência qualquer para um cliente falar conosco via uma videoconferência como essa já não é mais uma realidade, portanto, é mais uma barreira que cai no sentido de você poder ofertar o BPO financeiro para além da tua região geográfica, aí onde exatamente você trabalha. Qual é o investimento? Nenhum. Começa com alguém do teu departamento contábil. Se você entender assim, ó, quando o operador do teu departamento contábil faz o controle financeiro, por exemplo, dentro da Conta Azul, tecnicamente ele já está fazendo a contabilidade, né? Então, aquele cliente, foi isso que eu comecei a entender. Eu comecei a fazer o BPO, eu comecei a fazer a contabilidade meio que online, através da plataforma da Conta Azul, e quando eu vi, que eu percebi que eu já estava fazendo um serviço financeiro, mesmo que o cliente não soubesse. E aí, então, quando eu digo assim, eu vou fazer BPO financeiro dentro com um profissional do meu departamento contábil, está errado o entendimento de que você diz assim, eu vou perder a mão de obra dentro do meu departamento contábil. Não está, porque ele fazendo a gestão financeira, ele já está arrumando e fazendo o registro contábil. A única diferença é que ele faz isso praticamente em tempo real. Então, depois vocês vão poder perceber, quem quiser estudar um pouquinho, a plataforma da Conta Azul é uma plataforma financeira barata, que tem contida nela uma plataforma de um RP contábil, todo o registro que é feito lá, ele praticamente já está no financeiro e está no contábil, então é investimento quase nenhum. Se tem alguém aqui que está aí procurando se recolocar no trabalho, que foi demitido em momentos de pandemia, com um notebook e, vamos dizer assim, um acesso à internet da sala da casa dele, ele consegue fazer lá o BPO financeiro de 4, 5, 6 e talvez transformar isso em uma operação de negócio. Agora, eu queria falar um pouquinho do perfil do operador, quem é a pessoa que faz isso no dia a dia. Primeiro, para a gente contratar ele aqui, ele tem o perfil, ele tem que ser estudante de ciências contábeis ou de administração. Ele tem que ter um perfil que gosta de tecnologia, isso não tem exatamente a ver com a idade, né? Eu conheço muita gente jovem que tem bastante dificuldade com a tecnologia e eu conheço muitos contadores da melhor idade que gostam de tecnologia. Então, a idade, o perfil não está ligado com a idade, ele está ligado, sim, qual que é o mindset que o operador tem, né? E que tenha facilidade para entender as ferramentas. Olha só, no perfil do Instagram do Luiz Correia Contador, tem lá uma série que está gravada lá no IGTV, que fala sobre como que a gente contrata o operador. Foi na live que eu fiz na última segunda-feira. E lá eu fiz uma série de dicas como que a gente faz para capacitar, para eleger, para selecionar esse perfil de operador aqui. Então, quem quiser entender como é fácil eleger esse perfil da geração Y, dá uma espiadinha lá na live que eu fiz, que está gravada, que você pode se identificar se essa é a sua dor nesse momento.
A capacidade operacional, aqui uma capacidade operacional de um operador para 30, aí você, cuidado, eu acho que você não vai, né? Se você começar agora, você não vai conseguir essa performance. E eu só consegui essa performance porque eu tenho departamento de onboard, departamento de ativação, eu tenho tudo isso, eu tenho um sistema chamado Play BPO, que é um sistema que otimiza as operações, e eu consigo chegar nesse nível, né? Porque eu tenho tudo isso muito bem mapeado, cada um dos processos, meta, prazo, mas se eu consigo, você também consegue. Né? Se eu consigo chegar nesse nível, você também consegue. Só tem que fazer o dever de casa. Eu costumo dizer, né, que lamentavelmente não vai chegar um ET aí dentro da tua empresa e vai resolver os seus problemas. Essa mudança começa dentro da cabeça e do coração do gestor contábil, e aí ele precisa, se a Carla, se o Elídio, se o Bruno, qualquer um que está aqui conosco, é o meu líder, né? Eu tenho que ver o Bruno empolgado com a implantação de um projeto como esse ou de qualquer um outro, né? Mas o Bruno é a minha referência. Então, o contador precisa acreditar nisso. Eu falo muito isso para aquele contador que está desiludido, que está desanimado, que está cansado. Enfim, eu consegui, qualquer outra pessoa consegue. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu só passei por isso já há bastante tempo, então eu consegui chegar nessa performance, mas é possível. A gente tem algumas mentorias que a gente faz sobre o BPO financeiro, que fala um pouco como que a gente faz, explica cada um dos detalhes dessa operação. E a escalabilidade do BPO financeiro. Olha só que curioso, oferecer 2 serviços para o mesmo cliente. É isso mesmo. Eu falei disso há pouco. Quando você faz o financeiro, você já está fazendo a contabilidade, ok? Depois você só vai importar e tudo isso é muito simples. Significa dizer o que para os mais atentos? Que quando você oferta o serviço de BPO financeiro e que esse cliente de BPO financeiro está na tua carteira, você quase que tem 2 honorários, você está cobrando 2 valores para fazer quase que o mesmo serviço, apenas de uma forma diferente. Então, se você ficar atento, é uma oportunidade muito legal, porque ela é escalável e ela não atrapalha o teu departamento contábil, ela não vai de encontro à performance do teu departamento contábil, e sim ela vai ao encontro, ela vai dando performance para o teu departamento contábil. Lá nas lives também de contabilidade atrasada, que está lá no IGTV, a gente fala muito qual foi a estratégia que a gente construiu para acabar com a contabilidade atrasada. Consegue atender os clientes fora da sua carteira. Eu tenho um monte de clientes que são da nossa carteira da Administrar Online, que não são aqui da Administrar Online. Quem são esses caras? Cara, aquele cara que é um mala danado, entendeu? Sabe aquele cliente mala? Cara, que não faz nada certo, que não sei o que lá, aí ele é cliente lá do Bruno. Mas é um mala danado, todo complicado. Eu digo, não, deixa que eu faço o BPO e continua fazendo a contabilidade lá no Bruno, entendeu? Por quê? Porque ele é um mala danado, não quero aquele mala aqui comigo, entendeu? Já quando é aquele cara que é todo como que tem um perfil que você quer, e aí ele vem, pô, eu quero sair aí do escritório do Bruno, porque não sei o que lá, tal. Cara, então vem para cá. Então você começa a agregar 2 honorários para o mesmo tipo de para o mesmo cliente, vamos dizer assim. É como se você imaginasse, eu cobro 500 para fazer a contabilidade, mais 500 para fazer o BPO, você dobrou a tua rentabilidade em relação àquele cliente e ainda reduziu o custo de operação. Eu acho que eu já estou acabando, gente. A ferramenta de gestão aqui financeira, deixa eu só voltar aqui. Pessoal, tudo bem até aqui? Bruno, tudo bem? Tudo certo o conteúdo? Já vamos voltar. Tá ótimo. Pode beleza? Continuar. Já estamos indo aí para a parte semifinal ali e a gente já vai abrir para as perguntas. Então, vamos lá. A ferramenta de gestão, falei isso há pouco, né? Concentrar todas as operações financeiras em uma única ferramenta. Eu uso a Conta Azul, não tenho nenhum pudor de falar isso. Não acho que seja obrigado a fazer com uma única ferramenta, né? Eu só chamo a tua atenção para você não variar muito, a gente já falou disso hoje, né? Eu uso a Conta Azul porque ela é muito intuitiva, é barata, cabe no bolso.
do meu cliente, uma plataforma que eu sei para onde que ela está indo, ela vai cada vez automatizar mais coisas, vai trazer... Quanto mais a plataforma evolui, mais produtividade ela traz para o BPO e para a contabilidade do escritório. Aqui, para quem não conhece, rapidamente, uma tela apenas, é esse painel aqui que o nosso operador trabalha. Então, aqui ele elege, ele seleciona, ele tem, por exemplo, das 8 às 8h15 ele tem que fazer o BPO da empresa do Bruno, das 8h15 às 8h30 ele tem que fazer da Carla, e assim sucessivamente. Ele tem um roadmap ali que ele precisa cumprir. Então, o que ele faz? Ele entra naquele momento que está na empresa, e aí ele tem tudo aqui, ó, o banco já importou lá todo o movimento de ontem, eu tenho aqui já o contas a receber, o contas a pagar, eu já sei que o fluxo de caixa dele aqui, ó, tá bem alinhado acima do zero, eu venho aqui, concilio, arrumo o que tem que arrumar, emito uma nota ou outra, confiro uma coisa ou outra, guardo um documento ou outro, e mando um comunicado lá para o cliente que já está o vídeo, que já está atualizado o painel dele. A cada segunda ou sexta-feira, a gente grava um videozinho de 2 minutos e manda lá no conteúdo, lá no WhatsApp do cliente. Eu já tive a oportunidade de mostrar esse vídeo aí no Sescom do Espírito Santo, de Vitória. E aí, quem já acompanhou lá sabe que é bem facinho, bem prático de produzir. E aí, essa é uma outra ferramenta que a gente construiu, que é o Play BPO. O que é? Como se na contabilidade você tem o controle, sei lá, de tarefas, o G-Click, por exemplo, né? Ou domínio atendimento, ou domínio processo, ou sei lá o quê. Né? E para o BPO financeiro, não existe isso. Na verdade, não existia. Né? Tudo era via WhatsApp, o controle das tarefas, e eu, inclusive, paguei multa, porque se você agendar um pagamento, por exemplo, a gente agendou um pagamento que era no sábado, ele deveria ser agendado para sexta, e o meu time agendou para segunda-feira. O que aconteceu? Segunda-feira tinha multa para pagar, e eu tive que pagar a multa. Né? E aí, talvez, explique por que eu gosto tanto de empresinha pequenininha, porque a rentabilidade é maior, porque o valor da multa ele é menos expressivo, entendeu? A complexidade é menor, e aí a gente criou a Play BPO, que controla absolutamente tudo. O cliente manda pelo WhatsApp, a gente controla absolutamente tudo, e é uma ferramenta muito legal, as solicitações que estão pendentes, a situação de cada banco, é muito legal essa ferramenta. Quem quer operacionalizar, vale muito a pena dar uma olhada nisso, playbpo.com.br, lá nos nossos canais também. Então, basicamente, o que a gente usa? Conta Azul, para fazer a gestão financeira, PlayBPO, Gmail e WhatsApp. A diferença é que agora, as nossas centenas de mensagens que chegam pelo WhatsApp ou por e-mail, elas já são recepcionadas pelo PlayBPO, que distribui para cada um dos operadores responsáveis, e aí eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo dentro da minha empresa de BPO. E aí, o que eu tenho percebido, já há uns 2 anos que eu falo de BPO, e eu percebo que alguns contadores têm se destacado. Está saindo da vala comum. E é legal que quando o contador entende essa mensagem, eu não estou falando só de BPO, não, eu estou falando de contabilidade digital, de redução de manuseio de papel, enfim, tudo aquilo que eu acho que puxa contabilidade atrasada, que puxa, que impossibilita o contador de escritório de contabilidade de prosperar, aquele contador que viu, enxergou e deu um basta e virou a chave, ele começa a dizer, pô, Luiz, que interessante, como é possível, agora eu estou conseguindo isso ou aquilo. É claro, cara, porque não tem mágica nenhuma, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Eventualmente, alguém é muito melhor de marketing do que eu, porque ele estudou ou gosta mais de marketing. Eu gosto mais de performance de escritório de contabilidade. Enfim, então, um tem mais experiência numa área do que do outro. Mas quando você vai lá e estuda, entende um pouquinho, você se destaca aqui do ponto de vista econômico, do ponto de vista da entrega, e eu acho que isso é muito importante, do ponto de vista de entregar alguma coisa muito mais relevante para o nosso cliente. Eu não tive nenhum problema de perder clientes para as contabilidades online,
mas tem aí discurso de bastante contadores que estão tendo dificuldade, e é exatamente por conta disso. O contador não exerce o diferencial, não entrega nada que seja mais significativo para o seu cliente, e aí eu penso que o contador que não entendeu esse processo de mudança pode se tornar aí um próximo taxista, ou, enfim, sofrer as dores que os grandes players trouxeram, por exemplo, né? O Uber, o táxi, o Airbnb, que são essas plataformas um pouco mais diferenciadas que mudaram completamente esse mercado esses mercados, e eu não tenho dúvida nenhuma que está chegando aí a QuickBooks no Brasil, Conta Azul, enfim, são empresas que elas estão automatizando praticamente todo o trabalho manual, e o contador que não entender isso, eu temo por ele ficar para trás. Eu costumo dizer que é possível que quem ainda não está nesse momento está pensando assim, pô, esse contador maluco aí está inventando esse monte de história e eu não me identifico com isso. E é verdade, é porque eu acho verdadeiramente que o contador passa por fases. Então, hoje ele está amarrado, de alguma maneira, com uma realidade caótica, né? Caótica, de contabilidade atrasada, de rentabilidade inexpressiva e, de alguma maneira, vamos dizer assim, de um nível de qualidade de vida muito, muito ruim, né? E quando ele transcende essas fases, eu, particularmente, sempre achei que fosse uma bobagem marketing digital para a escola de contabilidade. Para mim, sempre foi uma bobagem. Gestão de processo sempre foi uma bobagem. Mas quando eu transpus essa fase de contabilidade atrasada, a ficha começou a cair para mim. E hoje, por exemplo, eu tenho gestão de marketing em todas as minhas empresas. E hoje, o que eu queria compartilhar com vocês, acho que já estou acabando, que o meu escritório de contabilidade ele está se transformando no hub de negócios, né? Então, por exemplo, eu não sei fazer site, mas quando eu constituo uma empresa para o meu cliente, eu já conecto ele com um fornecedor de site que eu tenho, que eu sei que é bom e que entrega um trabalho bacana. Eu não deixo ele sair na rua e abrir uma conta lá no banco A, banco B, que cobram uma grana. Eu mesmo já abro a conta do banco original ou do banco Inter, ou sei lá de que banco, negocio com o cliente que eu já fico com uma senha de acesso dessa conta, uma senha de consulta, e aí não preciso mais pedir documento. Enfim, a realidade mudou. Roberto Dias Duarte fala isso muito bem, eu gosto muito disso, é que, de alguma maneira, o que normalmente a gente tem feito é fazer os serviços de obrigações legais, e já há muito tempo a gente não ganha mais dinheiro fazendo os serviços de obrigações legais. O grande fluxo de recursos está quando a gente começa a prestar consultoria. Veja a cara do Bruno aí, ó. Cara de feliz, de gente rica, e que está nadando no dinheiro. Por quê? Porque ele já entendeu isso, já entendeu que o dinheiro está na consultoria, está nos serviços agregados. A gente fica com cara de triste, o Bruno está sempre assim, sempre sorridente, sempre deve estar ganhando muito dinheiro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um recadinho aqui para o pessoal do YouTube. Vai cair a minha bateria aqui do YouTube. A gente vai ainda compartilhar as planilhas aqui que a gente apresentou para a galera do YouTube. Vamos continuar aqui batendo um papo. Bruno, eu devolvo a palavra para vocês. Espero que eu não tenha sido muito inconveniente, muito chato com esse papo, mas eu estou aqui à disposição de vocês para responder todos os questionamentos. Muito obrigado, Luiz. Foi muito bom. Acredito que todos os colegas, o pessoal do YouTube também, gostaram muito. Realmente, eu sempre falo, mestre do BPO financeiro no Brasil, e o bom é que bem palavras claras, né? Que às vezes vai ficar até difícil fazer pergunta, né? Porque você explica tão bem que as dúvidas ele meio que desaparece. Mas assim, muito obrigado mesmo. Foi enriquecedor as suas palavras. Eu só queria complementar, já abrindo para as perguntas, que eu acho que o segredo disso tudo, Luiz, que você falou, o mais importante é a mudança de comportamento, de postura do contador. Eu acho que esse é o segredo.
para você fazer todos os slides que você falou, todas as suas palavras. Se você for parar para olhar, o segredo de tudo é realmente fazer uma reflexão, trabalhar esse mindset do contador aí, e para realmente mudar a postura, mudar como que eu quero ser, como que eu quero que as pessoas me enxerguem. Eu acho que esse é o pontapé inicial para você fazer todo esse trabalho de BPO financeiro, abordar o cliente, não ter receio de fazer uma proposta, não ter receio de pegar uma responsabilidade. E eu acho que isso tudo, acho que o segredo de tudo aí começa tudo na parte do comportamento. E você foi muito feliz nas palavras. A gente está falando de BPO financeiro, né, Bruno? Mas é para tudo, na verdade, né? É para tudo. E isso é muito curioso, porque é o Getúlio que é o meu gerente, é o Getúlio que é a minha referência. Né? A gente que tem funcionário, é a minha referência a ele. Se ele está animado, eu fico animado também. Se ele está entristecido, eu também fico. Agora, se ele não promove uma mudança, eu também fico aqui na minha zona de conforto. Né? Então, tudo começa verdadeiramente na alma e no coração do contador, ou do gestor, vamos dizer assim. Né? E eu tentei, uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre como acabar com a contabilidade atrasada. E eu devo ter tentado dezenas de vezes ao longo da minha carreira resolver esse câncer que eu falava para vocês há pouco. E eu errei mais do que acertei. Mas na vez que eu acertei, foi quando eu falei, cara, agora vai ser diferente. Eu vou sair aqui do meu gabinete e fui morar lá dentro do departamento contábil, sabe? Motivando e engajando as pessoas. E aí que o pessoal viu, porque, claro, eu entendi, cara, é a referência das pessoas somos nós. Né? Então, uma coisa é eu dizer para fazer e outra coisa é eu estar lá motivando, discutindo, decifrando os problemas, e isso faz toda a diferença. O que eu posso dizer é que eu vivi isso verdadeiramente e quando eu me envolvi operacionalmente, a minha equipe comprou a briga e hoje vai entregar. Eu devo ter uns 15, 20 funcionários, eu nem sei direito, mas eu devo ter uns 15 funcionários. Vai lá, pega uma caixa de papel com extrato e pede para um funcionário meu, ir lá e digitar na domínio débito e crédito. Ele vai te chamar de louco, entendeu? Por quê? Porque ele viu que aquilo já não faz mais parte da realidade dele. Entrega uma contabilidade de 2 anos atrás, ele vai dizer, vocês estão malucos, cara? A gente está fazendo a contabilidade dessa semana, entendeu? Por quê? Porque eles compraram a ideia. Agora, tá, daí o Gabriel fica se olhando para mim, né, Gabriel? Gabriel, mas isso é fácil? É claro que não é, cara, é muito difícil, entendeu? Essa semana um contador me ligou, me chamou, ele viu a live lá que eu fiz na segunda-feira. Ô Luiz, mas parece que essa mudança é tudo muito simples e é tudo muito rápido. Eu digo, é rápido o cacete, cara. É 3 anos no pau para acabar com a contabilidade atrasada, é um mundo de trabalho, entendeu? A diferença é que tem que começar. Então, assim, é fácil? Não. É rápido? Não é rápido. Mas eu vim aqui assegurar para vocês, eu sou a prova viva de que é necessário e de que é possível. E eu acho, Gabriel, que o que verdadeiramente eu não me canso de falar que hoje, depois de 30 anos de profissão, eu me sinto como se eu estivesse verdadeiramente no princípio da minha carreira. Entendeu? 30 anos depois, sabe, quem nunca passou, eu brinco sempre nas palestras, quem nunca chegou no domingo à noite que tocou aquela música do Fantástico e que dá aquela agonia, né? Aquela depressão que tem que voltar para o inferninho, hein, Getúlio? Tem que voltar para aquele inferno de coisa que a gente deixou na sexta-feira. Gente, isso não é vida. E o contador, o Getúlio, o contador acha que é isso que é normal. E não é, cara. O normal é você voltar a ganhar dinheiro com contabilidade. O normal é você ter prazer, bater no peito e dizer que é contador, ter orgulho de dizer que é contador. E esse é um processo que, cara, é um brinde. Hoje, eu vou te dizer assim, que a minha qualidade de vida é muito melhor. Eu cheguei à beira da depressão e até mesmo do suicídio. E quando eu olho para trás, cara, eu não me canso de falar. Eu venho de uma família extremamente depressiva. Minha mãe se suicidou há 7 anos atrás. Então, uma dificuldade muito grande, entendeu? Não pense que, cara, é problema que todo mundo tem. E eu consegui viver esse processo de transformação, Getúlio, por conta do meu trabalho, mas principalmente por conta dessa nova forma de trabalhar.
entendeu? Então, assim, ó, tem uma coisa bem legal do livro de Platão, acho que o livro chama-se A República, bem famosa, que chama-se O Mito da Caverna. É um pouco disso, cara. Eu tô fora, dá uma olhada depois na internet, eu tô fora da caverna dizendo para os cara, o mundo de contador não é esse daí, cara. O mundo do contador é muito melhor, tem dinheiro aqui fora, tem cliente mais bacana aqui fora. Chuta esse teu cliente que acha que tu não faz nada, chuta que é macumba, esse desgraçado que não te merece. Entendeu? Demite esse cliente que acha que quando ele vai te pagar um honorário, ele pensa que está fazendo um favor. O filho da puta deve 1 ano de honorário e quando ele paga a metade do honorário, ele me liga para tirar onda. Ah, filho da puta, chuta que é macumba. Manda esse cara lá para o escritório do Bruno, ele, que ele não te merece, sabe? Então, cara, quando você transpôs essa barra, essa fase, você começa a eleger. Quer ver outra coisa desgraçada, o Gabriel? Aquele funcionário, filho da puta, que nunca dá nada, rapaz. Tudo que você quer, ele diz que não vai dar. Vem uma nuvem negra em cima quando aquele desgraçado entra no teu departamento contábil. Chuta esse filho, não gasta vela com defunto ruim. Entendeu? Tudo isso eu fui aprendendo quando eu vivi afogado numa coisa chamada de contabilidade atrasada. O telefone tocava, eu sabia que era a minha cliente pedindo uma porra do balancete, estava 2 anos atrasado. Quem nunca viveu isso? Para tudo aí, galera, do departamento contábil. Vamos fazer a balancete dessa macumbeira do demônio. É uma macumbeira que eu tenho aqui, dona Marlene da Macumba. Entendeu? Faz. E aí a gente faz. Quem nunca viveu isso no escritório de contabilidade? Para todo mundo, faz o balancete da dona Marlene. Se daqui a 5 meses ela pedir de novo, está tudo atrasado. Porque é insano. A forma que a gente trabalha da maneira convencional, obviamente que estou aqui generalizando, é claro, certamente isso já não é nem mais uma realidade para todos vocês, mas é insano. Vai ganhar dinheiro como? Como que a gente vai ganhar dinheiro? A gente fecha a declaração de imposto de renda no dia 30 de abril e depois você passa 5 meses retificando DIF, cara. Entendeu? Vai ganhar dinheiro como? Retificando DIF, retificando... quantas vezes atira a primeira pedra quem nunca entregou uma DEFIS e depois teve que retificar para colocar as informações econômicas? Cara, isso é dinheiro que vai para a lata de lixo eternamente. Eu fechei esse ano agora, no dia 28 de junho, eu acho que foi, né? A declaração de imposto de renda, se eu não estou enganado, 30 de julho, eu não sei, acho que foi julho agora. Cara, no último dia da declaração de imposto de renda, nenhuma, a gente não retificou uma DIF, não retificou uma DEFIS, é uma outra realidade. Entendeu? Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que vocês, eu estou dizendo que é possível, mas isso começa na alma do gestor. Entendeu? Quando a gente entender isso, pessoal, a gente vai, de novo, viver uma realidade que eu há muito tempo não vivia. Né? E por isso, eu acho que eu nunca vivi, eu sempre achei que aquele caos que eu vivia era a realidade do escritório de contabilidade. E não é. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Bruno, antes de eu te devolver, eu pingou aqui para mim uma pergunta que eu consegui ler da Heloísa, e ela falou, Luiz, e é muito interessante a pergunta da Heloísa, e ela disse, mas você não acha que é perigoso? Você não acha que é perigoso pegar a senha do cliente? Heloísa, é muito perigoso, desde que você não pegue, desde que você queira pegar a senha master. Né? Eu pego aquela senha que só dá direito à consulta de extrato. A única coisa, eu esqueci de falar isso para vocês no conteúdo de hoje, a única coisa, o único serviço que eu costumo dizer que eu sou igual uma puta, entendeu? Pagou, eu faço. No BPO financeiro, na contabilidade, é um inferno. Agora, no BPO financeiro, só tem uma coisa que eu não faço, que é pagamento dos clientes. Eu até agendo lá no home bank dele, mas eu não pago. E, sob nenhuma hipótese, o meu funcionário é contratual. Eu não quero... Aí o cara vai pegando confiança, ele quer que pegue, e eu não pago. Então, vamos lá. Para responder a Heloísa, se eu não errei o nome, Heloísa, a senha bancária, e essa é uma confusão que tanto o contador quanto o cliente faz, a senha bancária é um login, uma senha específica só para você consultar. Quer um exemplo? Quem trabalha com Bradesco, você pode até ter a senha master, mas se você não tiver o e-token, você não vai conseguir fazer nada. No Santander e por aí afora. Então, né, e o cliente é muito desconfiado. Tem uma coisa, Heloísa, que eu faço que é muito legal. Eu peço para o meu cliente pedir um acesso, um login senha específico para a contabilidade,
por e-mail com cópia para mim. E aí a gente conversa ali, eu provoco o gerente para explicar para o meu cliente qual é o risco que ele tem. E o que o gerente vai dizer? Cara, não tem risco nenhum, ele só pode consultar, pegar extrato, isso aí é fácil. E aí, isso vale inclusive para a contabilidade, tá? Porque um dos grandes problemas, a contabilidade atrasada, eu peço desculpa, Bruno, que eu estou transitando entre alguns temas aqui, se não tiver muito agradável, vocês me corrijam, tá? Porque lá na contabilidade, um dos grandes problemas, ou um dos, não é o único, né, é a dependência que a gente tem do nosso cliente para pegar um documento, porque o cliente é uma coisa demoníaca, que ele faz assim, o Elídio, ele olha, tá aqui o malote, o teu motoboy já foi lá 5 vezes para pegar aquela desgraçada daquele malote que vem tudo amarrotado. Aí daqui a pouco ele diz assim, olha, só não te mandei o extrato, vou te mandar na outra semana. Parece que tirar um extrato demora 6 meses, do Gabriel. Entendeu? Cara, e aí quanto mais você depende, como que a gente vai conseguir falar em produtividade do departamento contábil se para pegar um extrato a gente depende de um desgraçado desse? Entendeu? Então, a grande verdade é que a senha, isso tem que ser... E esse pudor, aliás, a gente pedir a senha, Heloísa, é mais do contador do que do cliente. Porque quando você vai lá e conversa com carinho, com autoridade, a imensa maioria dos meus clientes, sabe o que eles dizem? Cara, tá tudo bem, eu sei que tu não pode fazer nada mesmo, tá tudo certo, eu confio em ti, e realmente não pode. Então, o cliente tem muito pudor. Se a gente for parar de falar de BPO, pensa na hipótese de você pegar a senha do seu cliente, do banco, ou dos bancos que ele tem, você verdadeiramente consegue aumentar muito a sua produtividade. Eu vou voltar para falar em outro momento. Eu tenho um produto que eu criei para o contador que chama Mister Contador. É uma plataforma de internet, não é um programa de contabilidade. Se você usa domínio, né, você simplesmente, você conecta a tua pasta lá de XML do teu cliente. Você pega o arquivo OFX e coloca no Mister Contador e vai lá no banco, manda o teu estagiário pegar a segunda via dos comprovantes lá no banco, do teu cliente, pode ser de 1 mês, de 1 ano, de 5 anos, não importa. Você coloca ali, aperta um botão, ele entrega os registros contábeis todinho para você subir na tua plataforma da Domínio, da Alterdato, sei lá o quê. Então, essa é a minha ofensiva para eu acabar com a contabilidade atrasada. Vou conceder isso de graça para todos os contadores, para a gente acabar de uma vez por todas. Do Brasil depende, a retomada do Brasil vai se dar por meio das microempresas, e cada uma dessas microempresas estão conectadas a um escritório como o teu e como o meu. Eu falo que a gente está... Eu falo demais, né, Bruno? Eu não sei como é que está o nosso horário. Se vocês não mandarem eu parar, eu não paro. Eu falo que a gente está assim, numa pandemia horrorosa, né? E eu vejo assim, exatamente como um fronte de batalha mesmo. E quem está na linha de frente agora são os médicos, a comunidade médica e tal. Mas já isso vai passar, e eu tenho certeza que quem vai para o fronte de batalha é o empreendedor e o seu contador. Então, a retomada do Brasil vai se dar por através de micro e pequenas empresas, e o contador vai poder, sim, ser o novo protagonista da retomada da economia brasileira, e essa é uma responsabilidade nossa. E eu estou correndo para eu te habilitar a fazer isso. Eu quero que você acabe com esse câncer de contabilidade atrasada, para você poder enxergar que tem muito negócio aí pela frente para nós. Beleza. Luiz, vamos fazer algumas perguntas aqui. O horário está meio quase estourando já, mas acho que ainda dá tempo. Você conhece uma plataforma que atende várias áreas e vários portes de empresa? Não. Acho que não tem. Pelo menos não dessa que cabe no bolso de um empreendedor, né? Se a gente for pegar aqui uma empresa que cobra 800 mil, a gente vai ter para fazer qualquer coisa. Não. Eu conheço uma plataforma que cuida do financeiro da empresa, né? Então, por isso que vai existir muita conexão. Queres um exemplo? A dificuldade que você tem é que a clínica da veterinária tem lá um programa de agendamento de consulta. E aquilo é muito importante para eles. E aquilo está conectado com o financeiro, só que é uma bosta. Entendeu? Então, o cliente não quer mudar, né? Porque a front-end dele lá... Desculpa, o front-end dele é bom, mas o back-office é uma bosta. Então, o que a gente está fazendo? Conectando. Tem uma ferramenta chamada Pluga. Pluga que conecta essas plataformas com a plataforma do Conta Azul, né? Então, pode ser que a solução para o seu problema esteja lá. Pluga.
E vai existir muito app a partir de agora para interagir com o pet shop, com o açougue ou com a clínica e por aí fora. Beleza. Uma pergunta está tendo também muito aqui pelo YouTube e um associado fez é o seguinte: por analogia ao que os CRA nos fiscalizam quando prestamos serviço a condomínios, eles também farão quando passamos a oferecer o BPO. Como podemos estar seguros para oferecer serviço? O pessoal está perguntando muito se o CRC ou o CRA, quem é que vai fiscalizar a gente por esse serviço? É uma excelente pergunta. E a minha resposta, sabe qual é? Não sei. Não sei. Aliás, eu acho que nenhum dos dois, entendeu? Acho que nenhum dos dois. Eu já tomei o cuidado de conversar com o Conselho Regional, com o Conselho Regional também de Administração, e aí sabe o que eles perguntam? Que porra é essa de BPO, rapaz? Eu nem sabe o que é direito ainda. Eu acho que no futuro deve haver, né? Mas hoje o que eles estão me dizendo, cara, é que isso é um trabalho auxiliar da gestão, entendeu? Não precisa nem ser contador e nem ser administrador. É o que estão me falando, entendeu? Mas a pergunta aí, a resposta é que eu não sei. Eu acho que é tudo tão recente que eles ainda não delegaram alguma coisa nesse sentido. Tá. Tem duas perguntas aqui que eu acho que eu vou até fazer junto, que é a mesma coisa, apesar de que eu acho que no início da sua palestra você já até respondeu. Luiz, você usa empresas diferentes para faturar? Você criou uma empresa nova sozinha ou fez parceria com um colaborador seu? Ótima pergunta. E aí chama a atenção de quem está aqui, né, dos coordenadores contábeis, os caras que são ponta firme, que têm uma veia mais empreendedora. Hoje o meu sócio na Play BPO, na Administrar Online e em todos os nossos outros produtos é o meu ex-funcionário gerente do departamento contábil. Né? Um cara que pensa na frente e que ele me mandou a merda. Em outras palavras, gentilmente, Gabriel, ele me mandou a merda. Ele disse, cara, eu não quero mais ser teu funcionário, eu quero ser teu sócio. Né? E aí viu a oportunidade e aí a gente é sócio até hoje, deixou de ser funcionário. Né? Ótima oportunidade. Sabe aquele cara que diz, pois é, a minha vida é tão dura, é tão difícil, não tenho oportunidade. Vai empreender, desgraçado. Pega o teu chefe aí e oferta, faz um projeto e empreenda dentro do teu trabalho. Sai da zona de conforto, desgraçado. Né? O Getúlio, o Gabriel, nós já estamos mais para lá do que para cá, né? Mas, cara, um monte de gente jovem que tem lá dentro do nosso departamento contábil vai empreender ali dentro, entendeu? Mas o desgraçado, ele quer saber quanto que vai ser o salário dele no novo empreendimento. Ele não sabe nem o que tem que fazer ainda. Então, cara, é uma oportunidade. O meu ex-funcionário serve de exemplo para muita gente. Não, beleza. Você falou sobre restaurante que você faz aí, outra pergunta que tem aqui. Aí, no caso, então, o seu cliente ele paga dois sistemas, o dele para ele fazer o fiscal e o Conta Azul. A parte de entrada de nota fiscal é toda feita por ele. Na verdade, pegando o exemplo do meu restaurante, às vezes o cliente acha que é de graça, né? Não, eu aceito na nota fiscal ali, entendeu? Mas às vezes é assim, eu já sei eu sei que ele compra todo mês naquele fornecedor, que está dentro do volume, então a gente acaba dando o aceite por ali. Então, ele controla lá o dele, e na verdade ele não controla. Por exemplo, no restaurante, ele só tem um lá para cuidar da balança e mais não sei o quê. E o resto, praticamente, a gente cuida tudo por aqui. E quando você conhece o seu cliente, você, em alguns casos, até mesmo dá o aceite na nota fiscal. Mas sim, ele normalmente paga 2 licenças. Tá. Eu vou fazer então a última pergunta aqui também para liberar o Luiz também. Luiz, perguntaram aqui se você usa a mesma atividade de contabilidade ou se tem algum KNAI, atividade específica para você fazer o BPO financeiro. Ótima pergunta. E sabe qual é a resposta? Não sei também, cara. Não sei, de verdade. Deixa eu ver se o meu sócio está por aqui. Não, tem um KNAI, né? Não existe um KNAI. Não é, então, respondendo lá a pergunta do colega. Não é o mesmo KNAI de contabilidade. Pronto, tudo bem que eu respondi, né? Só não sei qual é a porra do KNAI que tem que dizer. O meu sócio está aqui em algum lugar, talvez ele compartilhe aqui conosco, que eu ainda divido com vocês. Mas é um KNAI daqueles um pouco mais genéricos, sabe? Não tem um KNAI específico lá de BPO, mas serviços auxiliares, administrativos, é alguma coisa nesse sentido. A minha sugestão é que quem quer saber,
para todo mundo. Gostaria também de agradecer o pessoal, todos os associados daí da CV, o pessoal do YouTube que está acompanhando a gente, seguidores do Luiz Corrêa também, certamente estão acompanhando a gente, queria agradecer mesmo. E é isso aí, Luiz, se você quiser deixar alguma mensagem final, aí mais um último alô para o pessoal. Eu quero sim. Primeiro, uma das coisas que eu faço é pedir desculpa pelo esse meu vocabulário não muito assim francês, sabe? Mas é só para eu poder arrancar um pouquinho do sorriso do Gabriel, do Getúlio. Às vezes a gente fala umas putaria, umas palhaçadas, porque o nosso dia a dia é tão doloroso, né? Mas eu estou vendo aí, eu olho para o Gabriel aqui, lembra muito meu pai. O Gabriel é muito parecido, cabelo branco como meu pai. Eu quero dizer assim que eu tenho muito respeito. Eu falei de macumba, falei palavrão, mas eu tenho muito respeito por todas as religiões. É mais para eu poder, para a gente tornar o conteúdo um pouquinho mais agradável, dizer assim, Bruno, eu fico muito feliz, falei da interação entre as entidades aí no Espírito Santo, é muito legal, muito saudável para a comunidade contar, dizer para vocês que absolutamente à disposição da associação, e aí ele está aqui conosco, já fui várias vezes lá no Siscom, eu até perdi a conta de quantas vezes eu fui palestrar, eu conta lá no dia a dia no Siscom. Tenho muitos amigos no Espírito Santo, em Vitória, em Vila Velha, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, pela brilhante explanação. Eu acho que abriu a mente aí de muita gente. Acho que você tirou bastante dúvidas e colocou uma pimenta aí nessa moqueca. Ficou ótimo. Muito obrigado, tá? Pela essa parceria e por essa espontaneidade de fazer de coração esse trabalho aí. Muito obrigado. Isso aí você motiva muita gente, com certeza. Maravilha, presidente. Estou à disposição de todos os associados do SESCOM. Vamos falar muito ainda sobre contabilidade atrasada, que eu gosto, contabilidade digital. Estou absolutamente à disposição do SESCOM do Espírito Santo para a gente evoluir a nossa categoria. Tá ótimo. Vamos estreitar essa parceria com certeza aí. Maravilha. Tá bom. Agradeço também, apesar que a Carla já saiu, também agradeço a Carla Tasso, CRC, o Gustavo aí, vice-presidente, também representa a classe. Agradecer também o pessoal, a equipe lá do Siscom, o Adam, que está lá, que desde sempre ajudando muita gente. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar. Deixo aqui um convite, venham conhecer a ACV, Associação dos Contabilistas de Vitória. Trabalhamos em prol da classe. Conheça também o Sescom, trabalho muito bom, se não é associado ainda. E fala, Getúlio, tem um associado querendo falar, Luiz, aquela musiquinha do Fantástico, não dá pânico. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para Gustavo, que é membro lá da Prefeitura de Vitória, sobre o que o Luiz falou, que a conta que ele pede é uma conta só de acesso, não a pagamento, essas coisas todas. A mudança que teve na Prefeitura agora, quando a gente acessa nossos clientes, a gente também tem a possibilidade de mexer na nota. Não sei se vocês já perceberam isso aqui em Vitória. Quando você abre, está lá, emitir nota. Antes, a gente só tinha acesso às notas emitidas. Então, isso está correto, Gustavo? Ou será que eles perceberam essa mudança? Pergunta do milhão, hein, Gustavo? Pois é. Getúlio, eu acho que um profissional responsável tem acesso a muito mais coisa que a mera nota fiscal. Eu acho que isso aí não é o de menos. A questão de poder ter acesso ou não poder ter acesso, a gente pode levar isso para a prefeitura e a gente tem um canal aberto com a prefeitura, tanto eu quanto o Bruno, quanto diversos profissionais aqui. Caso isso te incomode de alguma forma, eu sinceramente não vejo muito problema nessa situação, não vejo prejuízo para o nosso cliente em a gente ter acesso a emitir ou não a nota fiscal dele. Mas, enfim, num primeiro momento eu tenho esse pensamento, pode ser que algum detalhe, alguma coisa aí mude. Tá? Eu penso naquela questão do FGTS, que há tempos aí um escritório ficou sabendo que não funcionário mas isso então pode ser que tenha funcionários, não, só para saber, pode ser que tenha funcionários que possam fazer alguma coisa para algum amigo, para alguém que tenha acesso. A gente pode levar isso para a prefeitura, a gente dentro da ACV. Tá? Eu gostaria só de dar um... Não pega lugar, não.
um alerta aqui para vocês seguirem o Luiz no canal do Telegram dele. Eu coloquei aqui no nosso chat, tem muito conteúdo legal, eu acompanho, é bem interessante. Luiz, mais uma vez, parabéns, viu? Bacana, Gustavo, obrigado. Beleza, pessoal, então agora encerrando de vez, muito obrigado a todos os associados, obrigado pessoal do YouTube, e até a próxima, boa tarde a todos. Boa tarde, galera. Muito obrigado, parabéns. Tchau, tchau.